Bom dia, turma! Agora nós vamos falar sobre multiplicação no conjunto dos racionais, que é o conjunto que nós estamos estudando agora, né? Na aula passada, nós falamos sobre a adição e a subtração no conjunto dos racionais, e sinceramente eu acho a multiplicação mais simples e eu acho que vocês também vão sentir mais facilidade em resolver a multiplicação do que resolver soma e subtração de frações, né? Ou de números decimais, né? Porque no conjunto dos racionais nós temos os números em forma fracionária e nós também temos o número na forma decimal. Então vamos ver aqui, eu separei por alguns tópicos pra gente, e o primeiro é multiplicação de decimais. A gente sabe que números decimais são aqueles números que têm vírgula. Então olha aqui, ó, eu falei que a gente faz a multiplicação normal e no final conta as casas decimais para colocar a vírgula. Então olha o nosso exemplo. O nosso exemplo tá falando do 1,5 vezes menos 2,4. Então, como é que eu fiz essa multiplicação aqui? Seguindo a orientação que eu dei para vocês. Então, eu fiz como se fosse 15 vezes 24, ou seja, eu peguei os números, eu esqueci as vírgulas inicialmente para poder fazer a multiplicação. E aí, eu fiz a multiplicação normalmente, como vocês estão habituados. 4 vezes 5, 20, desce o 0, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 2 vezes 5, 10. Sobe 1, fica o 0. 2 vezes 1, 3, com 1 que já estava lá. Opa, 2 vezes 1, 2, com 1 que já estava lá, 3. E aí, o final, a gente soma e deu 360. Só que 360 vai ser a minha resposta final? Claro que não, né, gente? O que a gente tem que observar agora? As casas decimais. O meu 1,5 tem uma casa decimal. O que é a casa decimal? São os números que vêm depois da vírgula, né? Na parte direita da vírgula. Na parte esquerda é a minha parte inteira. Então, é como se eu tivesse 1 inteiro e o 5 tá na minha parte decimal. Então, eu tenho uma casa decimal no 1,5. Escrevi isso aqui para vocês. E no 2,4? No 2,4 eu também só tenho uma casa decimal. E aí, na hora que eu for colocar a vírgula, o que eu vou fazer? Eu vou somar as casas decimais dos números. Então, se no 1,5 eu tenho 1 e no 2,4 eu tenho 2, uma casa decimal mais uma casa decimal vai me dar duas casas decimais. Então, quando eu for colocar a vírgula aqui no 360, eu tenho que ter duas casas decimais. Então, olha só, sendo assim, a resposta deverá ter duas casas decimais. Para isso, contaremos da direita para a esquerda. Veja, então eu botei aqui o 360 de novo. E aí, a gente vai contar duas casas decimais, vindo da direita para a esquerda. Então, uma, duas. Então, minha vírgula vai ficar aqui atrás do 3. E repara que quando eu boto a minha vírgula atrás do 3... eu tenho exatamente dois números na minha parte decimal, ou seja, eu tenho duas casas decimais. Só que vocês não podem esquecer que isso daqui não é só multiplicação, só soma de números decimais. A gente tem também o quê? Os nossos números inteiros. E lá no conjunto dos nossos números inteiros, nós temos números positivos e nós temos números negativos. E repara, o 1,5 ele é positivo, mas o 2,4 é negativo. Aí lembra lá da tabela que a gente fez de multiplicação de sinais? Sinais iguais, o número fica positivo. Sinais diferentes, o número fica negativo. Então, isso aqui vai ser 3,60? Não, vai ser menos 3,60. Então, isso aqui que eu falei é o que está escrito aqui, ó. Ainda mais uma informação a qual precisamos nos atentar. Repare que o 1,5 é um número positivo, enquanto que o 2,4 é um número negativo. Sendo assim, precisamos também multiplicar os sinais. Logo, positivo vezes negativo vai me gerar um número negativo, tá bom? E aí, ó, eu coloquei um outro exemplo para a gente testar isso novamente, essa multiplicação de decimais. Então, o nosso novo exemplo é o 3,25 menos 3,25 vezes menos 4,8. Então, eu já até fiz aqui a conta como eu faria normalmente. Eu não tenho problema em escrever esse número com as vírgulas, sendo que na hora que eu for multiplicar, eu vou fingir que elas não existem. Eu só vou lembrar delas aonde? Aqui no final. Então, eu multipliquei como se fosse 325 vezes 48, apesar da vírgula estar aqui, eu esqueço ela momentaneamente e eu só vou lembrar dela na hora de botar a vírgula na resposta final. Aí eu vou ver, quantas casas decimais tem o 3,25? Duas. Quantas casas decimais tem o 4,8? Uma. Então, 2 mais 1, 3. Então, eu vou ter 3 casas decimais. Mas aqui, ó, eu deixei para fazer com vocês que nem eu expliquei aqui. E aí, vocês que vão decidir como vão fazer. É a mesma coisa, são só formas de escrever diferentes. Então, olha só, eu vou ficar 8 vezes 5,
40. 2 vezes 8, 16. Com 4, 20. 3 vezes 8, 24. Com 2, 26. Aí, ó, 4 vezes 8, 20. 2 vezes 4, 8. Com 2, 10. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. E agora eu vou somar isso aqui. 0 com nada é 0, 0 com 0 é 0, 6 com 0 é 6, 2 com 3 é 5 e 1. E aqui é o mesmo processo. Quantas casas decimais eu tinha aqui, ó, no 3,25? 2. Então, eu já vou andar 1, 2. Mas é só isso? Não, falta uma casa decimal do 4,8. Então, eu vou andar mais uma. E será que esse meu número vai ser positivo ou negativo? Bom, eu tenho multiplicação de sinais o quê? Sinais iguais. E eu lembro lá na minha tabela de multiplicação que quando eu tenho sinais iguais, eu vou ter um resultado o quê? Positivo. Então, isso aqui é como se fosse mais 15,600, ou eu não precisaria colocar aquele sinal, porque a gente sabe que número positivo eu posso omitir o sinal. E por que eu coloquei aqui 15,600 ou 15,6? Gente, a gente sabe que esse zero aqui, ó, quando ele tá lá na casa decimal aqui para a direita, ele não faz diferença. Falar 15,6 ou falar 15,600 é dizer a mesma coisa. Por isso que eu coloquei as duas formas. Quando você for colocar a vírgula, você vai ter que contar direitinho as 3 casas decimais, senão você vai achar a resposta errada. Mas depois, se você quiser tirar esses zeros aqui que não fazem diferença, não vai estar errado. Você tá dizendo a mesma coisa, tá bom? E agora, a gente vai ver a multiplicação de um número natural por uma fração. Então, vamos ver aqui um exemplinho que eu escrevi para vocês entenderem o que acontece. Olha só. Pensa no seguinte caso: dividi uma barra de chocolate em 7 pedaços. Já comi 3. Meu irmão ganhou a mesma barra que eu e ele, né? E ela é a barra. E ela também foi dividida em 7 pedaços. Porém, ele comeu o dobro da quantidade que eu comi. Quanto ele comeu da barra? Então, aqui, ó, eu representei na forma de desenho, né? Como se fossem as nossas duas barras. Aqui, a minha barra, a que eu já comi. Eu falei que eu comi o quê? 3 pedaços de uma barra que foi dividida em 7 pedaços. Então, olha só, o 7 é meu denominador, que é a quantidade de pedaços, e o 3 é o que eu consumi dessa barra, que foram 3 pedaços. O meu numerador, né, é o que eu consumi da barra, que foram 3 pedaços. E a barra do meu irmão? Ele comeu o dobro da minha quantidade, então ele comeu 2 vezes o que eu comi. Mas como é que eu vou fazer essa multiplicação, gente? Será que eu vou multiplicar o 2 pelo numerador e depois pelo denominador? Ou será que eu vou multiplicar o 2 só no numerador? Olha só, a gente tem que lembrar que todo número natural, ele, por mais que a gente não veja, ele pode ser escrito na forma de fração. E como que eu vou escrever a fração de um número natural? Eu vou escrever da seguinte forma, ó. Se ele não tem nada, se ele não tem nenhum denominador descrito, é porque o denominador é 1. Então, é como se todo número natural estivesse sendo dividido por 1. Por que isso? Porque pensa, quanto que é 2 dividido por 1? É 2. Quanto que é 7 dividido por 1? É 7. Então, qualquer número dividido por 1 vai ser ele mesmo. Por isso que não tem problema eu escrever o 2 nesse formato aqui de fração. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar que na multiplicação de frações, isso aí vocês já viram, porque ano passado a gente estudou números fracionários. Quando a gente vai fazer multiplicação de frações, como é que a gente faz? A gente faz numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Por isso que eu não podia pegar esse 2 aqui, que era numerador, e multiplicar pela minha fração inteira. Porque aí eu estaria multiplicando o meu numerador pelo numerador e pelo denominador. Eu posso fazer isso? Não. Eu tenho que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Aí vocês vão ver que isso daqui vai dar 2 vezes 3, 6. 7 vezes 1, 7. Então, qual foi a parte que meu irmão comeu da barra de chocolate dele? Ele comeu 6 pedaços de uma barra de 7 pedaços. Então, representando, ele comeu isso aqui. Isso aqui não é exatamente o dobro do que eu comi? Deu para perceber a partir do desenho, através do desenho? Então, fica mais fácil da gente entender. Por que quando eu for fazer o dobro de uma fração, eu não vou multiplicar numerador por numerador e numerador por denominador. Não, é sempre numerador por numerador, denominador por denominador. E aí, eu botei mais uns exemplos aqui pra gente, ó. Eu tenho 3 vezes menos 2 sobre 5. Então, novamente, se esse 3 aqui tá sozinho, eu posso dizer que ele é 3 sobre 1.
E aí eu vou multiplicar agora meu numerador pelo numerador e meu denominador pelo denominador. Isso daqui vai ser igual a quanto, gente? 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. Só que aí também temos que lembrar da multiplicação dos sinais. Esse 3 sobre 1 ele é positivo e o 2 sobre 5 é negativo. Sinais diferentes na multiplicação eu fico com menos. Outro exemplo. Novamente, um número multiplicando por uma fração. Então, eu sei que aqui embaixo desse número eu posso colocar o 1. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Aqui eu poderia ainda simplificar. Lembra lá da simplificação? Como é que eu faço para simplificar uma fração, gente? Tudo que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo. Então, ó, se eu dividir em cima por 2, eu tenho que dividir embaixo por 2 também. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, eu posso tanto escrever assim, ó, menos 2, quanto eu poderia colocar o 1 aqui embaixo, porque ele não ia alterar, não ia modificar o meu resultado. Eu estou dizendo a mesma coisa de formas diferentes. E agora, para finalizar o exemplo da multiplicação de um número natural por uma fração, 2 vezes 3, agora eu nem vou colocar o denominador 1 aqui. Por quê? Porque vocês já sabem que todo número natural está sendo dividido por 1, mesmo que a gente não escreva. Então, eu não vou escrever isso aqui, a gente vai só lembrar. 2 vezes 3, 6. 2 vezes o 1, que a gente não está vendo, mas está aqui, 2. Sinais iguais na multiplicação dá o quê? Positivo. Posso simplificar essa fração? Posso. Eu posso dividir o 6 por 2. Isso aqui vai dar quanto? Mais 3. E esse mais aqui eu posso ou não escrever. E para terminar, multiplicação entre frações. Então, para fazer a multiplicação de frações, iremos sempre multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, que foi o que eu acabei de falar. Então, olha só, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Poderia simplificar, mas vocês lembram como é que simplifica, então eu vou pular isso aqui. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. E isso aqui vai ser negativo ou positivo? Negativo por causa da multiplicação de sinais diferentes. Então, eu não posso esquecer o sinal do meu negativo. Esse aqui, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Sinais iguais na multiplicação, o resultado dá positivo. Lembrando que esse sinal aqui eu posso ou não escrever, porque o positivo eu posso omitir. O negativo eu nunca posso deixar de escrever. E quando eu tenho 3 frações sendo multiplicadas? Gente, não importa a quantidade, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Você pode fazer aos poucos, primeiro fazer essa e o resultado você multiplicar por essa, ou fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer tudo de uma vez, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, meu numerador é 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Poderia simplificar, mas de novo eu falei que o foco por enquanto é só mostrar como é que a gente faz multiplicações entre frações, porque aqui, ó, eu já vou falar sobre a simplificação. E aqui eu quis chamar a atenção para vocês de mais uma coisa, porque pode ser que numa questão vocês vejam alguma coisa tipo essa. E aí vocês precisam saber o que é esse D na matemática. Eu já falei sobre isso no ano passado com vocês, mas eu sei que é normal esquecer, então vamos relembrar. O D na matemática significa multiplicação. Então, sempre que você vê D alguma coisa, você sabe que você vai trocar esse D pelo símbolo da multiplicação. Então, olha o nosso exemplo. Quanto é 1/5 de 2/4? Então, nós iremos trocar o D pelo símbolo da multiplicação. Então, vai ficar 1/5 vezes 2/4. E aí é só você calcular. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 5, 5 vezes 4, 20. E agora, simplificação. Bom, vocês sabem simplificar quando a gente chega no resultado final de uma questão, né? Exemplo aqui. Aqui eu poderia dividir por 2 em cima e embaixo. Estaria simplificando. Sempre que der para simplificar, vocês sabem que a gente tem que simplificar. Mas agora a gente vai ver um outro modo de simplificação, que é enquanto a gente ainda está resolvendo. Isso é para quê? Para facilitar a gente, para a gente poder fazer menos conta, né? Ou uma conta menor. Então, olha o exemplo. 3 sobre 7 vezes 2 sobre 3. Então, aqui eu estou explicando por que eu posso cortar esse 3 de cima com esse 3 de baixo. Porque é muito comum o professor virar e falar assim, ah, eu corto de cima com o de baixo e você não entende por que isso está acontecendo. Então, agora eu vou explicar, ó. Eu repeti essa multiplicação daqui, ó, 3/7 vezes 2/3. E aí, eu escrevi isso de forma pausada, né? Então, eu botei aqui, ó, quem é meu
Meu numerador é o meu 3 vezes 2, então eu escrevi 3 vezes 2. Quem é meu denominador? É o meu 7 vezes 3, então eu escrevi o meu 7 vezes 3. E aí, eu ia resolver essa multiplicação normalmente, só que dá para eu simplificar. Por quê? Porque eu tenho um 3 em cima e um 3 embaixo. Isso aqui não está multiplicando? Eu poderia dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. Quando eu fosse dividir por 3 em cima, eu ia dividir 3 por 3, que ia dar 1. E aí, 1 vezes 2 ia dar 2. E embaixo, eu ia pegar esse 3 de baixo e ia dividir por 3, que ia dar 1. 7 vezes 1 ia dar 7. Então, olha só, na verdade a gente faz isso para a gente chegar na resposta mais fácil, fazendo um cálculo menor, né? Aqui, eu botei outra explicação pra gente, ó. De novo, 3 sétimos vezes o 2 sobre 3. Aqui eu já calculei a resposta normalmente. Quem é meu 3 vezes 2? É o 6. Quem é meu 7 vezes 3? É o 21. Quando eu chego aqui, lembra que eu falei que sempre que dá pra simplificar, eu tenho que simplificar? Então, eu simplifiquei em cima e embaixo por 3. Porque vocês precisam lembrar que tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Ou, tudo que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Então, se eu dividir aqui por 3, 6 dividido por 3 dá 2. 21 dividido por 3 dá 7. Perceba que eu não alterei meu resultado. Por quê? Porque eu posso fazer isso. Porque, na verdade,